João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Quantos acharam? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 1, assim está escrito: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizando mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia, e no caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Em algumas traduções diz: e era-se necessário passar por Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida eterna. Então respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ter um texto bastante conhecido que particularmente chama muito a minha atenção. O Evangelho de João é um evangelho do qual me cativa bastante. Nós sabemos que no Novo Testamento existem 4 evangelhos. Dentro desses 4, 2 chamam muito a minha atenção, que é o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas é alguém que não andou com Jesus, que não acompanhou o ministério de Jesus, e ele saiu colhendo informações. Porque quando Lucas ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, em um período em que a igreja estava sofrendo uma grande perseguição, o Império Romano assolava a igreja, impedia a igreja de pregar e expandir o Evangelho. Então Lucas ele escreve o Evangelho de Lucas, direcionado a um homem chamado Teófilo. E a intenção de Lucas, quando ele escreve, é mostrar para Teófilo que o Evangelho que Jesus ensinava, ou o Evangelho que Jesus pregava, não apresentava ameaça nenhuma para as pessoas. Porque nós vemos que quando Jesus ele caminha na sua caminhada ministerial, por mais que milagres não fazia parte ou não era o principal objetivo de Jesus, mas Jesus fazia milagres. Por mais que a cura não era o principal objetivo de Jesus, mas Jesus também curava. Porque Jesus ele vê o milagre como algo que chamava a atenção da multidão. Porque a multidão ela é atraída por aquilo que ela vê, mas o discípulo é atraído por quem Jesus é. Por isso que Jesus ele faz milagres e a multidão apertava Jesus. A Bíblia diz que a fama de Jesus aumentava a ponto dele se despedir de uma multidão, atravessar o lago e do outro lado já ter outra multidão esperando por ele. Então nós vemos que o ministério de Jesus se expandia de tal forma, da qual Jesus sempre estava rodeado de pessoas. Mas Jesus ele chama 12 para andar com ele, para seguir ele, e 3 para ir para os lugares de intimidade, para ir para o lugar de secreto. Mas por que Jesus faz isso? Porque Jesus ele entende que a multidão só está com ele quando ele faz coisa que favorece a multidão. Mas o discípulo ele passa a seguir Jesus, não é através do que Jesus faz, é através daquilo que Jesus ensina, daquilo que Jesus prega, da verdade que Jesus apresenta. Então Lucas ele traz essa riqueza em detalhes, direcionando a Teófilo que, por mais que Jesus vinha de uma cultura, de uma linhagem judaica, ele não veio para trazer o que já tinha, ele veio para trazer algo novo. Então a riqueza em detalhes do Evangelho de Lucas me cativa.
negativa do Evangelho de João é que os estudiosos dizem, e que foi comprovado, que o Evangelho de João é o único Evangelho que não é o Evangelho sinótico. A palavra sinótico, ela vem do grego, que quer dizer o mesmo ponto de vista, a mesma visão, ou narrando uma história de maneira parecida. E por que o Evangelho de João é um Evangelho diferente? Porque no Evangelho de Mateus, ele narra a genealogia de Cristo. Ele traz toda a sua árvore genealógica. Ele coloca Jesus como filho de Davi. Então ele apresenta Jesus em seu reino, na sua pessoa humana. Quando Marcos ele fala de Jesus, ele apresenta Jesus como um homem perfeito, que conseguiu atingir o seu ápice de perfeição em sua forma humana. Lucas apresenta Jesus como o Messias. Mas quando João começa a escrever, nós sabemos que o Espírito Santo ele direciona os homens santos, assim como Pedro diz que toda profecia vem da parte de Deus, que o Espírito Santo inspirou os homens santos a escreverem as Escrituras. Então veja bem, imagina aqui que João está conversando com o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a instruir João o que João deveria falar, ou o que João deveria escrever. Aí imagina o Espírito Santo olhando para João, você vai escrever algo diferente, não melhor, diferente. Como assim, Espírito Santo? Mateus descreveu o que ele fez, Marcos descreveu o que ele fez, Lucas descreveu o que ele fez. Agora escreve aí, João, quem ele é. Aí João começa no capítulo 1: e no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus. Aí mais à frente ele traz uma notícia, a notícia de João é: eu tenho uma notícia para dar para vocês, porque lá no jardim o homem perdeu a palavra por causa do pecado, mas Deus com a sua soberana misericórdia fez com que entregou o seu filho como sacrifício, a ponto dele se entregar por nós, como diz Isaías, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, com a glória do Filho unigênito de Deus. João traz a revelação de quem Jesus era. Irmãos, nós não podemos ficar apenas focados naquilo que Jesus faz. Nós precisamos buscar conhecer quem Jesus é. Porque veja aqui, a multidão que seguia Jesus, estou só na introdução, a multidão que seguia Jesus, por causa da multiplicação dos pães, por causa da multiplicação dos peixes, quando Jesus começa a pregar, que Jesus percebe que a multidão segue ele, aí chega agora que a multidão diz assim: nossa, estou com fome. Aí Jesus diz: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Vocês não estão me seguindo por quem eu sou. Vocês só estão me seguindo porque vocês viram quando eu multipliquei os pães, vocês viram quando eu multipliquei os peixes. Aí o que a multidão faz? A multidão começa a se despedir, começa a ir embora. Aí um dos discípulos, chamado Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, a multidão está indo embora. Por quê? Porque dura foi essa palavra, duro foi esse sermão. Jesus olha para Pedro e diz: e vocês? Vocês não querem ir com ele? Aí imagina que agora, Jéssica, que Pedro para no tempo, ele olha para Jesus, e talvez o pensamento de Pedro é: mas os peixes, eu posso ir para o alto mar e eu mesmo posso pescar. Porque eles seguiam Jesus por causa dos peixes. Mas isso eu posso fazer, eu marquei isso para seguir Jesus. Eu posso ir para o alto mar, eu posso voltar com o barco cheio de peixe. Os pães, o padeiro da esquina pode me dar, mas a palavra só ele. A palavra que nós precisamos está nele. Ele é a própria palavra. Aí João vai escrever em uma das suas cartas: nós tocamos na palavra viva, nós estivemos com ele, nós conhecemos ele. Aí veja que João ele começa a escrever, e nós vemos que há uma diferença, sabe por quê? Porque Mateus, irmãos, Mateus, ele, quando ele escreve muito milagre. Pense aqui, ele descreve milagre, ele descreve parábolas. Marcos também descreve a cura de Bartimeu, descreve a cura da mulher de fluxo de sangue, descreve a ressurreição da filha de Jairo. Lucas também ele traz muitas parábolas e fala sobre
Mas quando João começa a escrever, você já reparou que aquilo que João escreve é os momentos em que Jesus pega alguém e leva para o secreto. João capítulo 3. A Bíblia diz que às 3 horas da manhã, Nicodemos vai ter um encontro com Jesus. Quem era Nicodemos? Dentro da sinagoga, a posição que ele ocupava tinha no mínimo 3 nomes. Um dos príncipes da sinagoga, um dos principais da sinagoga e integrante do Supremo Tribunal da sinagoga. Aí ele chega diante de Jesus e fala: Rabi, sabemos que és mestre e que vem de Deus. Porque não tem como alguém fazer todas essas coisas se Deus não estiver com ele. Mas Nicodemos estava acostumado a ver mestres. Nicodemos estava acostumado a ver doutores dentro da sinagoga. Mas quando ele olha para Jesus, ele diz: que é mestre, eu já sei. Mas tem algo diferente. Vem da parte de Deus. Por quê? Porque tem coisas que o meu intelecto pode fazer. Tem coisa que a minha sabedoria pode fazer. Tem coisa que o meu conhecimento pode fazer. Mas tem coisa que só Deus faz. Só a presença de Deus opera. Só a presença do Espírito pode fazer. É um lugar onde nós não podemos ir. A presença de Deus alcança. A presença de Deus vai. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos mudar a nossa mensagem para manter a multidão por perto. Me prova, se eu provo. Pela posição de Nicodemos. Se fosse nos dias atuais, eu como pregador, eu vou me colocar, vou incluir. Eu como pregador, eu falo: vou pegar leve com esse cara aí, porque o cara é famoso, o cara é conhecido, o cara tem dinheiro, o cara pode, então eu vou pegar leve com ele. Mas Jesus, ele não abre mão da mensagem para manter seguidores. Jesus, ele não abre mão da mensagem para manter fã. Aí chega Nicodemos com elogio: sabemos que és mestre. Jesus olha para ele: quem não nascer de novo não entra. Lembra disso aqui? Porque são duas pessoas esperadas. Ele chega elogiando Jesus: sabemos que és mestre, sabemos que vem da parte de Deus. Aí Jesus chega logo põe na porta dizendo: se não nascer de novo não entra lá. Como assim, Jesus? O seu título não te leva lá, sua posição não te leva lá, seu cargo não te leva lá. Para chegar lá é preciso nascer de novo. Aí entramos no capítulo 4. Já que eu não consegui, agora vou entrar no capítulo 4. Veja, a Bíblia vai dizer que os fariseus escutam que Jesus ganhava mais discípulos e batizava mais que João. Embora Jesus deu essa autoridade aos discípulos para que viesse batizar pessoas. Aí, quando Jesus toma conhecimento dessas coisas, a Bíblia diz que ele se desloca. Ele sai da Judeia para voltar para a Galileia. E era-se necessário passar por Samaria. Jesus agora está diante de 4 necessidades. 4 necessidades. A necessidade que João descreve de passar por Samaria era necessidade geográfica, porque Samaria ficava entre as 2 cidades. Então, para sair de uma e chegar na outra, realmente era-se necessário passar por Samaria. Mas também tem a necessidade de manter o protocolo religioso, porque pelo fato dos judeus e dos samaritanos não se darem bem, então quando os judeus iam sair da Judeia para ir para a Galileia, eles não passavam por dentro de Samaria. Eles davam a volta para manter um protocolo religioso. E tem a necessidade de chegar logo do outro lado, porque Jesus ele sai da Judeia com o intuito: eu preciso chegar na Galileia. Mas tem a necessidade espiritual de alguém. Pega isso aqui. Tem a necessidade espiritual de alguém. Tem a necessidade de alguém ser salvo. Aí Jesus está diante de algumas necessidades. Mas a pergunta é: qual necessidade eu devo priorizar? Porque a necessidade geográfica era só para Jesus passar. Pela necessidade geográfica, era necessário Jesus passar por Samaria. A necessidade
dar a volta pela cidade. A necessidade que muitas das vezes nós temos de chegar logo do outro lado, de alcançar logo o objetivo, de obter logo o sucesso ministerial, às vezes nos faz passar direto. Mas a necessidade da mulher fez Jesus parar. A necessidade da mulher faz Jesus parar. E além de fazer ele parar, fazer ele quebrar a rota. Porque Sicar é uma cidade que ficava distante. Que é uma prova. Quando a Bíblia, nós lemos o texto decorrer, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus saíram, foram até a cidade para comprar comida. E quando a mulher termina de conversar com Jesus, ela sai do lugar e vai também até a cidade. Então, por isso, nós entendemos que Sicar era uma cidade que ficava bem afastada, ficava fora do mapa. Aí o que é que Jesus faz? Eu tenho que chegar na Galileia. Eu tenho que chegar do outro lado. Mas se eu chegar no meu sucesso ministerial e pessoas permanecerem caídas no meio do caminho, eu não cumpri o meu papel. Porque a multidão esperava Jesus do outro lado. Mas Jesus, ele abre mão da multidão que está lá, porque uma alma precisava ser salva. Uma alma precisava ter um encontro com ele. Aí o que Jesus faz? Jesus, ele quebra a rota e desvia o percurso. Chega até Sicar. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que geralmente Jesus, ele vai ao encontro de alguém. Mas aqui Jesus, ele para, porque ele sabia que a mulher ia ali todos os dias naquele horário. Então Jesus não vai até o encontro dela. Jesus para e espera ela chegar. Sabe por quê, pastor? Porque todos os dias ela ia ali. E uma das frases dela que me chama a atenção, porque quando Jesus fala da água da vida, ela fala: mas o poço é fundo. Não tem como você pegar água, porque o poço é fundo demais. Eu não estou vendo mal, querido. Ela já descarta todas as ferramentas de Jesus. Ela olha para Jesus e fala: mas você não tem ferramenta para trabalhar? Como é que o Senhor vai dar essa água da vida? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão tentando saciar sua sede e para isso estão indo no fundo do poço. Mas antes dela chegar no fundo do poço, Danilo, Jesus falou: vou ficar aqui na poça perto dela. Porque hoje ela não vai acessar o fundo do poço, porque a fonte está aqui. Hoje ela não vai acessar o poço, porque a fonte está aqui. Eu não gosto disso aqui, eu detesto isso aqui. Mas hoje eu vou pedir, eu vou quebrar um protocolo meu. Eu quero que você fale para você mesmo. Eu quero que você bate no seu peito com autoridade e diz: Jesus tinha tudo para passar direto. Ora, Jesus tinha tudo para passar direto. Mas ele parou para mudar a minha realidade. A religião passou direto. O religioso passou direto. Mas Jesus parou para ter um encontro com você, com a sua casa. Olha! Jesus para. E a mulher estranha. Porque aqui Jesus, ele quebra dois protocolos religiosos. Porque, irmãos, Jesus, ele não poderia conversar com a mulher por dois motivos. Uma era samaritana, outra adúltera. E nós sabemos que, pela lei, a mulher que adulterava, quando ela não era morta, apedrejada, né, porque os samaritanos já tinham perdido a linha, eles seguiam a mesma Torá, mas não levavam em consideração os ensinos judaicos. Então o que eles faziam? Eles simplesmente excluíam, simplesmente jogavam para longe. Então, pela lei, Jesus não poderia conversar com ela, uma samaritana, pela religião, samaritana, pela lei, adúltera. Só que aí Jesus, ele veio, irmãos, não desobedecendo, mas quebrando todo tipo de protocolo. Sabe por que nós perdemos muito
que servia, se era alguém que conhecia e tal. O que é que te levou a isso? Isso aqui é triste de falar, isso aqui é doído de falar, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Ele escreveu para mim assim: porque o pastor da minha igreja me amonestou, e quando eu contei para as pessoas, eles duvidaram de mim. Então, quando eu cheguei na Umbanda ferida, eles me abraçaram. Eles me fizeram me sentir especial. Ou seja, pela religião, irmãos, muitas das vezes pela religião que nós criamos, nós estamos tão focados em chegar ao outro lado, nós estamos tão focados em seguir aquilo que a religião falou que nós precisamos seguir, e nós estamos deixando de lado os ensinamentos de Jesus. Nós estamos deixando de lado aquilo que Jesus nos ensinou. Paulo vai dizer: não deva nada a ninguém, só uma coisa. O que, Paulo? Amor. Aí Paulo diz: mas eu posso pregar, posso profetizar, posso falar línguas, posso falar a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, de nada vale. O amor falou mais alto aqui. O amor falou mais alto. Sabe quem é essa mulher aqui? Essa mulher aqui sou eu há 5 anos atrás. Sabe quem é essa mulher aqui? Essa mulher aqui é você talvez há anos, há meses atrás. E Jesus ele poderia passar direto. Mas Jesus parou. Aleluia! E foi ao céu. Lembra que quando Deus ele manda repartir o cordeiro, lá em Êxodo capítulo 12, o cordeiro que ali, né, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem messiânica que apontava para Cristo, apontava para o sacrifício. Deus ele fala: se a família for pequena, o que vocês fazem? Reparte o cordeiro e divide entre as outras famílias. O que eu entendo com isso? Eu entendo que a salvação ela não é só para mim. A salvação precisa ser compartilhada. A ação de graça precisa ser compartilhada. O negócio é que hoje nós queremos transferir tudo. Nós queremos transferir unção, nós queremos transferir autoridade espiritual, mas nós não queremos transferir a graça que nos foi dada. Amar quem não merece amor, abraçar quem não merece abraço, perdoar quem não merece perdão. Isso sim é transferência de graça. Aquela mulher não merecia. Aquela mulher, talvez tanto no povo dela, quanto no povo judeu, ela não tinha significado nenhum na vida. Mas Jesus ele não vê da mesma forma que eu vejo. Jesus ele não vê da mesma forma que os homens veem. Jesus ele não vê da mesma forma que a religião enxerga. Jesus vê diferente, que é uma prova na Bíblia. Jeremias olha para Deus, quando Deus olha para Jeremias e fala: você vai ser profeta, ele fala: mas Senhor, eu sou só uma criança. Deus fala: antes que você formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, e as nações te dei como profeta. Porque antes de falar eu te vi, Deus falou: eu te conheci. Porque de tanto ver, tem pessoas que erram na hora da escolha, mas primeiro Deus conhece, depois ele chama. Primeiro Deus ele vai te conhecer, depois ele vai te chamar. Mas quando Deus me chamou, você vai no beberrão. Quando Deus me chamou, eu era alguém que usava droga, que me prostituía assim. Mas Deus ele não olha quem você é hoje. Ele olha quem você pode se tornar através da mudança que ele vai fazer em você. A igreja de Jesus ele dialoga com a mulher, e a mulher começa mesmo de colocar empecilhos. Não tem balde, não tem como tirar água, o poço é fundo. Como você vai dar essa água da vida? Aí Jesus olha: quem beber dessa água tornará ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. A sede que Jesus está falando aqui não é uma sede física, é uma sede espiritual. Sabe por quê, pastora Cristina? Porque todo dia a mulher ia no poço, mas quando ela voltava na casa dela, a dor ainda estava lá. Todo dia ela ia no poço, mas quando ela chegava em casa, o marido que não era dela ainda estava lá. Todo dia ela ia no poço, mas quando ela voltava para casa, no caminho algo martelava na mente dela, dizendo: você está errada, ninguém te quer por perto.
água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Então, quer dizer que eu vou beber mais água física, vai continuar bebendo água física, mas a água espiritual, toda vez que você tiver sede, ele é fonte, a água vai jorrar, a água vai jorrar, a água vai jorrar, a água vai jorrar. Deus é uma fonte para quem vai até ele para buscar água. A água que a sua alma precisa, a alma que o seu espírito precisa. Talvez você entrou aqui hoje e você ainda tenha acessado os poços. Você ainda tem conseguido buscar refúgio no fundo do poço. Mas Jesus te marcou um encontro com você aqui hoje para dizer: você não precisa de poço, porque você tem uma fonte. Liberta o teu Olha que a mulher agora está cheia, está apaixonada por Jesus. Os discípulos vão buscar comida e quando eles voltam, eles só voltam com a comida, irmãos. Porque tem pessoas que andam com Jesus, mas ainda não entenderam o propósito. Andam com Jesus, mas ainda não entenderam aquilo que Jesus quer passar. Eles vão buscar comida e eles voltam com comida. A mulher vai no mesmo lugar que eles foram, na cidade. Mas quando ela volta, ou quando ela vai, ela não vai buscar comida. Ela vai buscar uma multidão. E ela começa a imaginar aquela mulher nos quatro cantos da cidade gritando: ei, eu achei aquele a quem os profetas falavam. Eu tive um encontro com ele. Venham ver, venham conhecer ele também. Hoje nós estamos, muitas das vezes, Emerson, nós queremos jogar balde em pessoas, ao invés de apresentar a fonte para elas. Tem uma história de um índio que ele morava logo no penhasco. Ele nunca tinha ouvido o mar. No dia que ele desceu, que ele viu, ele mergulhou no mar e ele encheu o balde de água. Alguém pergunta para ele: para que esse balde de água? Ele disse: é porque os meus familiares nunca viram o mar. Então eu vou levar um pouco da água do mar para eles. Aí o cara olha para ele e fala assim: mas por que ao invés de levar um balde, você não traz eles para mergulhar aqui também? Muitas das vezes nós estamos jogando água na multidão, balde da multidão. Mas hoje eu venho aqui para te apresentar a fonte. Eu venho aqui para te apresentar a fonte que jorra. Os discípulos foram buscar comida e voltaram com comida. Aquela mulher, ela foi com uma mensagem. E quando ela volta, a Bíblia diz: e com ela havia uma multidão para conhecer Jesus. É por aí. Porque da mesma forma que Jesus prioriza a situação daquela mulher, ela prioriza a necessidade do rei. Ela prioriza o rei. Jesus priorizou a minha necessidade. Jesus priorizou a necessidade da minha alma. Jesus priorizou a sua necessidade. A pergunta é: será que nós estamos priorizando a necessidade do rei? Será que nós estamos dando prioridade à necessidade do reino? Será que as pessoas estão olhando? Porque as pessoas naquele momento ali, eles esquecem do passado da mulher. Porque se eles tivessem também focado no passado da mulher, eles não teriam servido ela. Mas a mulher trouxe uma mensagem, talvez eles olharam e falaram: não, mas tem a prostituta, a adúltera, a face dela está com um brilho diferente. Nós precisamos conhecer esse Jesus que ela está falando. Nós precisamos ter um encontro com esse Jesus que ela está falando. Quantas pessoas tiveram desejo de conhecer Jesus após a sua conversão? Quantas pessoas tiveram desejo de ir até Jesus após olhar para você, após conversar com você? Que tipo de necessidade nós estamos priorizando, cara? Qual necessidade nós estamos priorizando? Jesus primeiro ele vai chegar e ele vai tratar. Ele vai tratar. Interessante aqui. Muitas das vezes para a gente ir, Jesus tem que falar: vai. Para os discípulos irem buscar comida, Jesus teve que ordenar: vai buscar comida. Para os discípulos irem pregar, Jesus teve que falar: vão pregar. Levante, se posicionem. Mas aquela mulher entende: eu não preciso receber ordem, porque eu entendo que pessoas precisam conhecer esse Jesus.
ter um encontro com Jesus. Procura o texto aqui e me mostra. Jesus mandando ela ir para a cidade pregar. Jesus não manda, mas mesmo assim ela vai. Porque muitas das vezes nós achamos que Jesus mudou a nossa história e não pode mudar a história do nosso vizinho. Nós achamos que Jesus mudou a nossa história e não pode mudar a história do nosso parente que está afastado. Nós achamos que Jesus mudou a nossa história, mas não pode mudar a história do familiar nosso que está perdido. Mas essa mulher entende. Se ele quebrou o protocolo religioso para vir ao meu encontro, eu vou quebrar o protocolo religioso para ir lá na cidade e falar de Jesus. Porque aquela mulher, ela corria risco de ser apedrejada, ela corria risco de ser morta, mas viver para Jesus é isso, ser testemunha de Jesus é isso, é estar apto realmente a dar vida por Ele. A mulher, ela não fala somente da boca para fora quando está ali com Jesus na mesa, porque na mesa nós falamos muitas coisas. Na mesa nós falamos muitas coisas. Pedro na mesa falou: Senhor, eu estou apto a dar a vida por ti. Mas na fogueira ele falou por 3 vezes: eu não conheço ele. Quem somos nós depois da mesa? Porque a mulher, ela sai da mesa, Danilo, e ela transparece o encontro que ela tem com Jesus. A mulher sai da mesa e alguém olha para ela e diz: ela mudou de verdade. A mulher sai da mesa e alguém olha para ela e diz: não é a mesma pessoa. Talvez ela chegue em casa e um camarada está lá esperando ela, e ela chega e fala: a partir de hoje eu não quero mais esse negócio de adultério. Acabou aqui. Porque andar com Jesus é renunciar. Não só quando estamos na mesa, e sim depois da mesa. Porque a mesa, irmãos, ela come a nossa imperfeição. Me ajuda, Deus. Mefibosete tinha as pernas quebradas, mas quando ele estava na mesa do rei, ninguém via o defeito nas pernas dele. Porque a intenção da mesa é nos trazer cura. Mas essa cura não é só no momento que estamos aqui. Essa cura precisa ir comigo da porta para fora. Esse tempo de mesa com Jesus precisa ir comigo da porta para fora. Quem sou eu depois da mesa? Quem é Atos Santos após a pregação? Quem é Atos após o culto? Foi de mim. Quem sou eu? Quando vocês não estão me vendo, quando eu não preciso agradar ninguém, quando eu não preciso mostrar o meu conhecimento teológico, quem sou eu? Quando eu não preciso agradar o meu pastor, quem sou eu? Quando eu não preciso que os meus irmãos olhem para mim e digam: ah, homem de Deus, quem sou eu? Quem sou eu depois da mesa? Hoje Jesus marcou encontro com alguém aqui. Estamos em Deus. Jesus marcou um momento com alguém aqui. E a partir de hoje, que a água da vida venha jorrar em nosso interior. Sabe qual é a diferença do poço para a fonte? É que o poço seca e a fonte não para de jorrar. A fonte, ela não cessa. A fonte, ela não para de jorrar. Chega de balde. Chega de baldes. Nós precisamos acessar a fonte. Acesse a fonte hoje. Acabou o culto, as luzes vão se apagar, a bateria vai parar de tocar. Pastor, a pastora vai despedir com a mesa apostólica. E quando chegar em casa, a fonte continua aqui. A fonte continua jorrando. A fonte não jorra só em 2h30 de culto. Seria pouco demais. A fonte não jorra só em um culto de Santa Ceia. Não, irmãos. Ela não para de jorrar. Jesus deixa claro, é para a vida eterna. A vida eterna.
esconde lá, recebe de Deus e fala com a gente. Mas aí Deus ele quebra isso, o véu se rasga. E agora nós temos acesso. Nós não precisamos pedir para que Moisés vá no nosso lugar. Nós não precisamos pedir que o sacerdote acesse o santo dos santos em nosso lugar. Tem coisas que a pastora Cristina pode fazer por você, mas tem coisa que só você pode fazer. Tem coisa que só você pode fazer, irmãos. Repete